o resultado do Vitória foi muito importante para aliviar a tensão que existia, a pressão sobre o Thiago Carpini, sobre o elenco. Vitória na zona de rebaixamento, os adversários ali pontuando. Então, vencer o Vasco, que é outro time que vai brigar contra o rebaixamento, foi fundamental. Eu acho que a derrota do Bahia é sempre ruim perder, mas não acho que, respondendo já a pergunta, não acho que tenha nenhum tipo de interferência para pensar quarta-feira no jogo lá da Colômbia contra o Atlético Nacional. Até porque foi uma equipe reserva, então não tem nada muito que interferir no planejamento do jogo, não. E esse jogo do Vitória, hein, Rodrigo? Olha a emoção dos jogadores, como eles comemoraram esse momento tão delicado que o time estava, porque eles já tinham perdido o Mateuzinho aos 33 minutos. Aí tomaram o gol aos 42. Sim. Então, a virada foi um negócio heróico. O contexto muito desfavorável ao Vitória, né? O Vitória realmente, com um jogador a menos, o Mateuzinho expulso, referência da equipe, mas aí vem o trabalho do Thiago Carpini. É por isso que eu defendo a permanência do Thiago Carpini, porque primeiro que o mercado não tem muitas boas opções para substituir o técnico do Vitória. E outra que o Thiago Carpini é um profissional que conhece o elenco e consegue potencializar alguns jogadores. Era nítido que o Vitória tinha muitas deficiências na camisa 9 rubro-negra e que era um dos problemas do Vitória desde o ano passado, desde a saída do Alejandro. E a chegada do Renato Kaiser, que pode não ser o camisa 9 dos sonhos do torcedor do Vitória que sonhou com outros nomes até mais badalados do que o Renato Kaiser, mas o Renato Kaiser é muito melhor do que as opções que o Thiago Carpini tinha no elenco. Então ele já provou isso no primeiro jogo, foi iluminado na estreia, fez dois gols que decidiram a partida e um resultado fundamental. E o Vitória, mesmo com um a menos, principalmente no segundo tempo, foi melhor que o Vasco. Não foi um resultado do acaso, não. O Vitória mereceu vencer, que o Vasco não conseguiu tirar proveito de um jogador a mais. Portanto, é uma vitória que pode aí, quem sabe, mudar a história do Vitória nesse Campeonato Brasileiro e que o Vitória possa se estabilizar no meio da tabela e fazer um campeonato seguro, como fez ano passado na parte final e conseguiu uma vaga na Sul-Americana. A gente está destacando o Renato Kaiser, mas é importante também chamar a atenção do torcedor, claro, o torcedor rubro-negro é muito atento. É importante chamar a atenção para a participação do Fabri ao longo do jogo, que foi de fundamental importância também. O Renato Kaiser teve o papel de protagonista por ter feito os dois gols, mas a gente não pode esquecer os coadjuvantes que foram ajudando, que foram fazendo com que o jogo fosse ficando favorável para que o Vitória acabasse construindo essa virada histórica, fantástica, em cima do Vasco, diante de todas as diversidades. E aí eu te pergunto, Rodrigo, Fabri pode formar uma dupla interessante de atacantes com o Renato Kaiser, ou você acha que são jogadores que têm estilos muito próximos e, portanto, podem um atrapalhar o outro, enfim? Como é que você enxerga essa participação do Fabri nesse jogo contra o Vasco, da maneira como ele participou, como também outros jogadores foram decisivos, né, ajudaram o Vitória a ser decisivo contra o Vasco? Eu acho que o Fabri pode ajudar sendo uma alternativa para segundo tempo. Vitória na janela vai precisar contratar, vai precisar melhorar as suas questões ofensivas, mas eu não vejo o Fabri como solução do ataque do Vitória para começar. Ele já teve a oportunidade e não rendeu. De fato, no sábado, ele fez a diferença. Por quê? É um jogador muito rápido. Inclusive, atuando pelo lado do campo, ele cria muitas dificuldades para o adversário, porque ele tem esse poder de arrastar, de provocar situações adversas para a defesa adversária. Mas não vejo como solução dos problemas do Vitória. Eu acho que se torna uma opção interessante para mudar algumas situações de jogo durante a partida. Mas o Fábio precisa evoluir, é uma aposta que o Vitória fez no início da temporada. Eu acho que, de fato, o Renato Kaiser é a solução nesse momento para o ataque do Vitória, porque ele é um jogador experiente, capacitado e que é melhor em relação a todos os outros da posição que o Vitória tem no seu elenco. Bom, Rodrigo, agora é a pergunta da intriga, tá? Agora é a pergunta da treta. Mateuzinho foi irresponsável, mas eu não vou aqui criar teorias da conspiração. Eu não gosto de nenhum tipo de teorias da conspiração. Mateuzinho é um grande profissional, é um profissional que merece respeito por parte da torcida do Vitória, por todos os serviços prestados à instituição Esporte Clube Vitória. É referência técnica, não poderia ter aquela atitude que teve, porque realmente colocou o Vitória em uma situação muito difícil, vai desfalcar o Vitória num clássico Bavi, clássico esse que tem toda uma rivalidade, e o Mateuzinho é a referência técnica do Vitória e é um grande problema para o Carpini para essa semana, mas não existe, ele está forçando a situação, ele tem contrato com o Vitória, nesse momento a janela está fechada, ele vai permanecer no Vitória e sempre se mostrou
um jogador que honra as cores rubro-negras, tem uma grande identificação com o torcedor do Vitória. Foi uma expulsão, acontece com grandes jogadores. Por que a gente está falando da treta, tá? Vários torcedores se manifestaram nas redes sociais criticando a postura do Mateuzinho. Eu não acho que tenha sido por esse caminho que muitos torcedores colocaram lá, tá? Teve gente aqui, eu estou falando apenas numa condicional, tá? Não estou afirmando que foi, mas torcedores teriam afirmado que o Mateuzinho estaria de saída do Vitória, ou estaria insatisfeito. Enfim, eu não acho que pelo nível de envolvimento que o Mateuzinho tem com o elenco do Vitória, com o ambiente do Vitória, com a torcida do Vitória, até o filho do Mateuzinho é cultuado lá, colhido com muito carinho, né? O João Pedro é acolhido pela torcida com muito carinho. E, sinceramente, não acho que tenha sido por esse caminho. Mas, de fato, é um prejuízo tremendo. E, na sua opinião, Rodrigo, quem é que entra no lugar dele para o Bavi? Aí vamos ter que aguardar. O Vitória ainda tem uma semana longa, tem uma viagem agora para o Equador, onde vai jogar contra o Cerro Largo pela Sul-Americana. Inclusive, o Renato Kaiser será poupado, não vai para essa viagem. O Vitória está numa situação difícil na Sul-Americana, mas ainda tem possibilidades de classificação, apesar de que o Thiago Carpini já deixou claro que a prioridade do Vitória é o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Carpini está completamente certo. O Vitória precisa de resultado no Campeonato Brasileiro, que é a competição que dá sustentação a qualquer clube no cenário nacional. A Sul-Americana é um bônus. O que acontecer é lucro, principalmente pelas 3 primeiras partidas da equipe do Vitória, que não conseguiu os resultados. Mas as chances existem. Então, o Vitória vai ter que trabalhar bem e entender o que vai fazer no Clássico, porque, de fato, o Vitória, nos clássicos iniciais dessa temporada, foram 3 clássicos até então, pelo Campeonato Baiano. O Thiago Carpini foi engolido pelo Rogério Ceni do ponto de vista tático. O Bahia foi muito melhor nos 3 clássicos. O Vitória, na verdade, foi melhor no clássico decisivo do Barradão. Ali sim o Vitória fez uma partida, mas o contexto também de o Bahia já vencendo por 2-0 pode ter pesado bastante. Então o Carpini vai ter que se reinventar para montar uma estratégia para jogar contra o Bahia na Fonte Nova.